Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da evolução dos modelos atômicos, ou seja, como que se deu o avanço do entendimento da ciência a respeito da estrutura atômica, acerca então da estrutura dos átomos e íons. Os principais nomes que nós temos aqui são do Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger. Só que o conceito de átomo, ele vem de muito antes, lá da época da Grécia Antiga, em 500 anos antes de Cristo, quando nós tínhamos uma turma de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e Pitágoras. Nessa mesma época, houve um filósofo cientista chamado Demócrito, que através de um pensamento especulativo, de que se a matéria fosse dividida sequencialmente em partes menores, chegaria um momento em que não haveria mais possibilidade de dividi-lo, e que essa partícula basal, então, seria extremamente pequena, invisível e indivisível, e o termo indivisível em grego significa átomo. Então é daqui que surgiu essa palavra. E acontece que o pessoal não deu muita bola para o Demócrito naquela época, porque haviam diversos outros filósofos mais famosos, como principalmente o Aristóteles, que acreditavam que a matéria era feita pela junção de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. E embora aqui o Demócrito estivesse certo, a turma daquela época seguiu Aristóteles. E essa ideia, ela persistiu até o século XVI, quando a ciência após a Idade Média foi retomada. E em 1808, esse conceito de átomo ele foi retomado a partir de estudos com gases do inglês John Dalton, envolvendo o comportamento de gases, propôs uma teoria atômica semelhante àquela do Demócrito, na qual a unidade básica das coisas seria invisível, indivisível e indestrutível, como se fosse então uma bola maciça. A mesma ideia do Demócrito. Aí só uma curiosidade, o átomo do Dalton não tinha cargas elétricas, tá? Porque nesse momento ainda não se havia chegado a esse conhecimento. E como os químicos também gostam de fazer piadinha, eles apelidaram esse modelo atômico do Dalton de modelos de bola de bilhar, como se os átomos fossem semelhantes a uma bola de bilhar, só que extremamente minúscula. Posteriormente, quase uns 90 anos depois, veio Thomson, estudando o funcionamento da corrente elétrica e também os raios catódicos. E aqui foi descoberto pela primeira vez uma partícula atômica, o elétron. Bom, não vou entrar aqui nesse experimento dele, mas esse tubo de raios catódicos era uma coisa que estava presente até pouco tempo nas nossas televisões, só que aquelas televisões grandes, chamadas televisões de tubo, na qual esse tubo emitia elétrons para a tela, produzindo a imagem da TV. E o Thomson, então, nos seus estudos, ele acrescentou algumas informações a respeito daquele modelo atômico do Dalton. O Thomson imaginava que o átomo era uma estrutura esférica, maciça, indestrutível, só que sendo uma esfera dotada de carga positiva, e que os elétrons seriam partículas menores, de carga negativa, os quais estariam incrustados no átomo. Aí, mais uma vez, como os químicos adoram fazer piada, eles apelidaram o modelo atômico do Thomson de pudim de ameixas ou então pudim de passas, na qual a massa do pudim seria o átomo de partícula positiva e essas ameixas aqui passas seria a representação dos elétrons. E como Thomson descobriu a existência, a natureza dos elétrons, ele é considerado como o pai dos elétrons. E aí, quase que 10 anos depois do Thomson, veio um dos experimentos mais importantes da química, realizado por Rutherford. O Rutherford, trabalhando com materiais radioativos, no estudo de emissão de partículas alfa, ele fez o seguinte experimento que vale a gente falar aqui. Ele pegou então uma cápsula de material radioativo, na qual ele emitia partículas alfa, que é uma emissão nuclear de carga positiva. Então Rutherford ele realizou essa emissão de partículas alfa numa fina placa de ouro, colocando ao seu redor uma outra placa circular também de ouro. E esse experimento teve alguns resultados que eu vou demonstrar aqui. Então esse desenho representa a chapa de ouro, essas bolinhas amarelas são os átomos de ouro, e quando essas partículas alfa foram direcionadas à chapa de ouro, o Rutherford teve 3 constatações. Primeiro, o seguinte: uma parte dessas partículas alfa atravessavam diretamente a chapa de ouro, tocando diretamente então esse anteparo na parte posterior. Outra coisa, uma parte dessas radiações alfa sofreram pequenos desvios, atingindo a placa então um pouco acima e abaixo dessa região central. E por fim, uma outra parte dessa radiação alfa sofreram grandes desvios, na qual eles se chocaram com esse anteparo na região anterior, ou seja, antes da folha de ouro. E isso levou a alguns questionamentos a respeito do destino dessas partículas, cuja resolução resultou numa das maiores descobertas da química a respeito dos átomos. Então vamos lá, essas radiações que passaram diretamente pela placa de ouro se explica pelo seguinte: os átomos não são uma bola maciça, como proposto por Dalton e Thomson. Na realidade, eles são dotados de um grande vazio na sua estrutura, que posteriormente ficou conhecida como eletrosfera. Já os pequenos desvios ocorreram por conta da região central do átomo ser algo dotado de carga positiva, assim como as radiações alfa. E como cargas elétricas iguais se repelem, essas radiações alfa, ao passarem próximas ao centro dos átomos, foram desviadas tanto para cima quanto para baixo, aqui no anteparo. Já esses grandes desvios, na qual a radiação alfa
chocou-se na parte anterior do anteparo, ou seja, antes mesmo da placa de ouro, significa que essa radiação se chocou diretamente com o núcleo dos átomos, onde ali sim é constituída de uma estrutura densa e maciça. Então essa radiação bateu no núcleo dos átomos e voltou para trás. Então foi somente a partir dos trabalhos do Rutherford, em 1911, que a gente passou a entender os átomos como algo dotado de duas regiões. No centro, o núcleo, uma região dotada de carga positiva, a eletrosfera, na qual ali vão estar presentes os elétrons orbitando ao redor do núcleo. Esse modelo do Rutherford foi apelidado pelos químicos como modelo nuclear, enfatizando sua região central. E já o tamanho da eletrosfera, se a gente compará-la com o núcleo, ela é extremamente gigante. E caso fôssemos estabelecer uma proporção, se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de futebol, e a gente colocasse a bola aqui no centro do campo, a eletrosfera seria toda a região do estádio, ou seja, a eletrosfera é um gigante espaço vazio. Essa figura aqui eu peguei de um filme que eu não me lembro mais o nome, mas ela mostra então a transição da visualização de um átomo a partir dos modelos de Dalton e Thomson para o de Rutherford. Enquanto Dalton e Thomson imaginavam um átomo como uma esfera totalmente maciça, já Rutherford traz para a gente que o átomo é uma esfera na qual a parte maciça vai ser apenas o seu centro, o seu núcleo, uma região bem pequenininha ali, rodeada então pela eletrosfera, que é uma região de grande vazio, onde vão estar presentes os elétrons. Só que o experimento do Rutherford, embora tenha sido revolucionário e muito explicativo, deixou algumas questões em aberto. E a principal delas é a seguinte: já que o núcleo do átomo é dotado de carga positiva e os elétrons que estão orbitando aqui são dotados de carga negativa, por que os elétrons não são atraídos pelo núcleo? Ou seja, como que eles não giram em espiral até se chocar com o núcleo do átomo? Aí quem resolveu esse problema 2 anos depois foi o Bohr, um cara que foi aluno do Thomson e também trabalhou junto com o Rutherford. O Bohr, estudando o comportamento do átomo de hidrogênio, ele concluiu duas coisas. A primeira é que essa atração elétrica de prótons e elétrons não ocorre no átomo. Embora isso nos pareça estranho, uma vez que cargas opostas realmente se atraem, no ambiente dos átomos não é bem assim que isso acontece. E o que explica isso é a física quântica, que nesse momento está fora do nosso alcance. Mas o que importa é que o Bohr chegou nessa constatação, que esses prótons e elétrons não são atraídos um pelo outro. E outra coisa é que os elétrons eles orbitam na eletrosfera em regiões denominadas de camadas ou níveis de energia. E eles somente mudam a sua posição, ou seja, vão para regiões mais externas da eletrosfera ou então regiões mais internas, quando os elétrons absorvem energia ou então quando liberam energia para o ambiente. Ao passo que, quando o elétron absorve energia, ele muda para uma região mais externa da eletrosfera. E quando ele emite energia, ele migra para uma região mais interna dessa eletrosfera. Muitas vezes essa energia liberada se dá na forma de luz, o fóton. Então a conclusão aqui, juntando Rutherford e Bohr, é que o átomo ele possui duas regiões, núcleo e a eletrosfera, e que na eletrosfera os elétrons orbitam em regiões definidas do espaço, denominadas de camadas, e eles não saem dessas posições, somente se absorverem energia vindo de fora, ou então liberando uma energia própria para o ambiente. E aí esse modelo atômico da junção dos dois trabalhos, do Rutherford e Bohr, ficou apelidado como modelo planetário, como se um átomo fosse um sistema solar, certo? O Sol no centro e os planetas orbitando à sua volta. E após alguns anos, é que foi descoberto como que é a real estrutura do núcleo de um átomo. Os prótons foram descobertos pelo próprio Rutherford em 1919. Já os nêutrons foram descobertos por Chadwick em 1932. E para finalizarmos aqui, um resuminho dos 4 modelos atômicos que nós vimos nesse vídeo. Então o modelo de Dalton foi conhecido como bola de bilhar, por entender que o átomo era uma estrutura sólida e maciça, e sem cargas elétricas porque ainda não se havia conhecimento disso. O primeiro componente atômico descoberto foram os elétrons, através do modelo atômico de Thomson, apelidado de pudim de passas, na qual ele entendia, assim como Dalton, que o átomo era uma esfera maciça, só que totalmente dotado de carga positiva, enquanto que os elétrons eram cargas negativas presas a essa estrutura. Aí posteriormente veio o modelo do Rutherford, conhecido como modelo nuclear, por entender que o átomo ele tem um núcleo no seu centro e uma região à sua volta, a eletrosfera, onde estariam os elétrons. E por fim a junção dos dois, Rutherford e Bohr, no qual a eletrosfera foi dividida fisicamente em camadas, onde estariam os elétrons orbitando. Então foram justamente as camadas o que Bohr acrescentou ao modelo do Rutherford. E só alguns comentários, embora o modelo de Dalton seja bem fora da realidade, a gente ainda utiliza essas representações de bolinhas pelo fato deles serem bem simples, E a gente utiliza muito essa representação, principalmente quando falamos dos estados físicos das matérias, ou então quando a gente trabalha com reações químicas, que nada mais são que uma recombinação dos átomos de uma molécula. Então todos eles aqui representados por bolinhas. E para a gente fechar,
existe um quinto e último modelo atômico que foi proposto por Schrödinger em 1926, na qual ele amplia ainda mais o conhecimento da eletrosfera. O modelo atômico dele é conhecido como modelo quântico, ou então modelo de nuvem eletrônica, na qual ele parte do princípio da dualidade, que é aquele que diz que o elétron ele pode se comportar tanto quanto onda quanto partícula. Só que isso, por ser muito complexo, muito difícil, é assunto exclusivo para um outro vídeo. Mas uma coisa que ele introduziu aqui são aquelas divisões das camadas de energia, ou seja, das camadas de elétrons que estão na eletrosfera, conhecidas pelas letras S, P, D e F, e que posteriormente culminaram no diagrama de Linus Pauling. Mas esse assunto para um outro momento. É isso aí, falou!